Olá, pessoal, Sejam bem-vindos à nossa aula sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, professor, o que seriam relações métricas no triângulo retângulo? Aí eu vou responder para vocês que as relações métricas no triângulo retângulo são fórmulas que relacionam entre si as medidas dos lados e a altura do triângulo. Então, relações métricas nada mais são do que fórmulas que vão relacionar os lados da figura, que no caso é um triângulo retângulo, e a sua altura, ok? Então veja o seguinte, que aqui nessa figura aqui eu tenho um triângulo retângulo, e aqui eu tenho uma altura que vai do ponto A até o ponto H. Essa altura aqui da nossa figura, que é o triângulo retângulo, ela vai dividir a nossa hipotenusa em duas partes, que serão as nossas projeções. Então aqui eu tenho uma projeção N e uma projeção M. Mas, professor, acho que você vai me perguntar, eu estou vendo aqui um ângulo reto e eu estou vendo aqui um outro ângulo reto com esse outro ângulo reto. Afinal de contas, essa figura tem quantas hipotenusas? Bom, pessoal, se você enxergar o nosso triângulo maior, que é o triângulo ABC, você vai ter como hipotenusa o lado A, ok? Então, esse lado A é a hipotenusa, que é o maior lado da nossa figura geométrica, que é o nosso triângulo. Então, é claro que o ângulo reto sempre aponta para a hipotenusa. Então, essa pontinha aqui do nosso ângulo reto, ele está apontando para esse lado aqui, que é o lado maior, que ele vai ser a nossa hipotenusa. E os demais serão catetos. Agora veja um detalhe aqui. Se você considerar esse triângulo aqui menor, porque aqui existe um triângulo menor, que é o triângulo ABH. Então, esse ângulo menor aqui, ele vai ter como hipotenusa o cateto C. Então, esse lado aqui vai ser a hipotenusa do triângulo menor. Assim como desse triângulo médio, esse lado B, ele vai ser a hipotenusa do triângulo médio. Mas só que para o nosso estudo, nós iremos considerar somente a nossa figura aqui, que é o triângulo maior, ok? Então veja o seguinte, que aqui o nosso B ele será cateto, ele será chamado de cateto. Assim como esse lado C será chamado de cateto. Isso porque eu estou considerando a nossa figura ABC, que é o nosso triângulo maior, ok? Os demais aqui eles vão ser úteis para a gente poder determinar as projeções e a altura, ok? Então veja um detalhe, que na parte interna eu tenho a minha altura, que é representada pela letra H. Então isso daqui é a nossa altura, a altura da nossa figura geométrica. E isso daqui é a nossa projeção, é a projeção do cateto C. A nossa altura ela vai dividir a nossa hipotenusa em duas partes, que serão chamadas de projeções. Então, isso daqui é uma projeção, a projeção do cateto C. E essa outra aqui é também uma projeção, a projeção do cateto B, ok? Então, as duas são projeções, ok? É claro que, para determinar cada um desses valores aqui, eu vou utilizar algumas fórmulas específicas. E essas fórmulas estão aqui no lado. A primeira fórmula é a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa daqui é o famoso teorema de Pitágoras. Então, eu vou colocar bem aqui embaixo, utilizando as letras da nossa figura aqui. Eu gosto de utilizar essa nomenclatura aqui, que eu acho muito prática e fácil de memorizar, tá ok, pessoal? Mas se você quiser utilizar as letras, não tem problema algum, certo? Então, veja o seguinte, deixa eu até apagar aqui, que a minha figura ela está com muito riscada, então para a gente entender melhor qual é o nome, o que cada letra vai representar, ok? Então deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visualização, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a hipotenusa é o A, então vai ser A ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos dois catetos, que vai ser B e C. Isso porque esse daqui é o nosso teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras, né, que é bem famoso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então esse é o nosso teorema de Pitágoras. Então eu vou deixar ele bem aqui destacado. Aqui no lado, eu vou colocar a nossa segunda fórmula, que vai ser a hipotenusa igual a projeção mais projeção, ok? Esse projota é projeção, ok? É hipotenusa, caixa de cateto, alt de altura, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha hipotenusa, que é o A. Então o A vai ser igual à soma das duas projeções, que é N mais M. N mais M
vai me dar aqui a hipotenusa, ok? Então, nesse caso aí, para encontrar a hipotenusa, eu posso me valer das duas formas, ok? Deixa eu pegar aqui e colocar um M aqui, ok. Então, terceira fórmula. A terceira fórmula, eu vou pegar a altura ao quadrado, que é igual a projeção, vezes projeção. Então, a altura é o H. Então, vai ser H ao quadrado, que vai ser igual ao produto das duas projeções. Então, eu vou pegar N vezes M, ok? Agora, eu tenho aí a minha terceira fórmula. Agora, a nossa quarta fórmula é cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes projeção. Então, nesse caso, eu vou pegar primeiro esse cateto aqui, ok? Então, eu vou pegar na nossa quarta fórmula, que é o cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa, que é o A, vezes a sua projeção, que é o M, ok? Não vão colocar esse N daqui, porque esse N aqui é a projeção desse outro cateto, tá bom? Então, esse daqui é a projeção do nosso cateto B. E eu posso pegar aqui também essa fórmula aqui que relaciona esse outro cateto, utilizando a mesma fórmula, que é a quarta fórmula, ok? Então, cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes essa outra projeção, que é a projeção N, ok? E a nossa quinta fórmula aqui vai ser o produto dos dois catetos, que vai ser igual a hipotenusa vezes a altura. Então, eu vou colocar ela bem aqui no lado, tá ok, pessoal? Bem aqui em cima. Então, eu vou ter os dois catetos, que é B e C, B vezes C, que é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, eu vou ter A vezes o H, ok? Então, essa daqui é a nossa quinta fórmula, ok? Aqui, no caso, eu estou utilizando as letras que foram me dadas aqui no nosso triângulo retângulo, certo? Agora, se você quiser utilizar essa daqui, essas nomenclaturas aqui, tá bom, de bom tamanho pra gente, pro nosso estudo, tá bom, pessoal? Mas se você preferir utilizar essas letras, também não tem problema. Eu prefiro utilizar essa nomenclatura porque essas letras aqui, elas acabam modificando, acabam mudando de posição, tá bom? Bom, pessoal, agora iremos trabalhar as questões propostas da nossa aula. Questão 1. Determine o valor de x, y, z e w no triângulo retângulo abaixo. Então, o triângulo retângulo, essa figura aqui que vocês estão enxergando agora, a questão me deu o número 12 e o número 15 para eu poder trabalhar. Agora, para saber o que eles significam, vamos olhar primeiro aqui o ângulo reto. O ângulo reto sempre vai apontar para o maior lado do triângulo retângulo. E esse maior lado aqui corresponde à hipotenusa. Então, esse daqui é a nossa hipotenusa. E os demais lados que eu tenho aqui são os catetos. Esse aqui é cateto e esse aqui também é o cateto. Então, já que eu tenho aqui dois catetos e a hipotenusa, e sendo que um dos catetos tem o seu valor e a hipotenusa também tem o seu valor, resta para mim descobrir o valor do outro cateto. E eu posso fazer isso daqui aplicando o teorema de Pitágoras. Então, a fórmula do teorema de Pitágoras vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, essa daqui é a nossa fórmula, a primeira fórmula que eu vou utilizar para descobrir o valor do x. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 15 ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é a outra hipotenusa. 15 ao quadrado vai dar 225, porque é 15 vezes 15, é um quadrado perfeito. Assim como 12 ao quadrado é um quadrado perfeito, então vai dar 144, mais x ao quadrado. Esse 144 vai mudar de membro e vai mudar de sinal. Então vai ficar assim, 225 menos 144, que é igual a x ao quadrado. Essa subtração aqui vai dar 81. Então 81 vai ser igual a x ao quadrado. Esse expoente vem para cá para outro membro e vai em forma do seu inverso. O inverso da potenciação é a radiciação. Então ele vai ficar com esse aspecto aqui, raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 vai dar 9. Então o meu valor aqui, do meu x aqui, é 9. Então eu vou marcar aqui a minha resposta aqui do x. A questão ainda não terminou, afinal de contas, a questão também quer que a gente descubra o valor do y, e o valor do y ele vai corresponder à altura, ok? Deixa eu colocar aqui em forma de letra de forma mesmo. Então, isso daqui é a altura. E aqui vai ser uma das projeções. Então, isso aqui é uma das projeções. E aqui é uma outra projeção. Se porventura vocês estiverem ouvindo uns fogos de artifício aí, pessoal, é que o pessoal aqui está em festa, né?
Então deve estar aparecendo algum barulho aí para vocês, tá bom? Então me perdoe aí, tá bom? Então vamos lá. Agora perceba o seguinte detalhe. Para eu achar o valor da minha projeção, essa é a minha primeira projeção aqui, você vai verificar que você tem aqui um cateto disponível para você utilizar e tem uma hipotenusa. Então aqui eu já tenho uma fórmula que eu posso utilizar, que é o cateto ao quadrado que vai ser igual a hipotenusa vezes projeção, ok? Então vamos fazer aqui numa outra folha. Eu vou pegar essa fórmula aqui, cateto ao quadrado, que vai ser igual a hipotenusa vezes projeção. O meu cateto na questão é 9 e a hipotenusa é 15, ok? E a projeção é W. Então cateto, deixa eu pegar aqui um lápis, cateto ao quadrado, que vai ser igual a hipotenusa, que é 15, vezes a minha projeção, que é o W, ok? Então 9 ao quadrado vai dar 81, que é igual a 15W. Esse 15 eu vou jogar lá para baixo, ele vai dividindo. Então vai ficar assim, W é igual a 81 dividido por 15. Nesse caso aí, eu posso muito bem simplificar esses dois números por 3. Afinal de contas, somando 8 mais 1 vai dar 9. E 9 é um número divisível por 3. Logo, 81 também é divisível por 3. Assim como o 15. 5 mais 1 vai dar 6. 6 é divisível por 3. Então, logo o 15 eu vou dividir por 3 também. Assim sendo, W é igual a 81 dividido por 3 vai dar 27. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, essa aqui é a resposta do meu W. Meu W vale 27 sobre 5. Então, eu vou colocar na outra tela o valor do W. Aqui, W vale 27 sobre 5, ok? Agora, eu vou descobrir o valor do Z. Eu vou utilizar a mesma fórmula, porque aqui eu tenho cateto, eu tenho hipotenusa, e aí eu quero descobrir o Z. Então, que o Z é a minha projeção, vou utilizar a mesma fórmula, ok? Então, vai ficar desse jeito aqui, pessoal. 12 ao quadrado vai ser igual a minha hipotenusa, que é 15, vezes o Z. 12 ao quadrado vai dar 144, que é igual a 15Z. Esse 15 eu vou jogar lá para baixo também. Então, Z é igual a 144 sobre 15. E você vai olhar o seguinte detalhe. 1 somado com 4 vai dar 5. 5 somado com 4 vai dar 9. 9 é um número divisível por 3. Então, 144 eu posso dividir por 3, assim como 15. Então, 144 dividido por 3 vai dar 48. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, a minha resposta aqui do Z vai ser 48 sobre 5. É isso que eu vou levar para outra tela. Vamos lá, pessoal. Então, o meu Z aqui, ele vale 48 sobre 5. Então, perceba o seguinte. Agora, eu tenho aqui os meus dois catetos, ok? Um cateto que já foi dado para mim, o outro que nós determinamos. Eu tenho o valor da hipotenusa e vai ficar faltando o valor da altura. Então, eu tenho cateto, hipotenusa e falta altura. Separando aqui, eu vou colocar cateto vezes cateto, que é igual a hipotenusa vezes altura. Essa aqui é a nossa fórmula. O cateto, um deles vale 9, o outro vale 12. A hipotenusa vale 15. E a minha altura vale y. É o y, né? Então, 9 vezes 12 vai dar 105. Que é igual a 15y. Esse 15 eu vou jogar lá para baixo. Então, vai ficar assim. Y é igual a 105 sobre 15. Percebo que o 5 e o número 1, somando vai dar 6. 6 é um número divisível por 3. Então, 105 eu posso dividir por 3, assim como o 15. Então, 105 eu divido por 3, assim como o 15. Então, fazendo essa simplificação aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 36 sobre 5, que é o resultado da minha simplificação. Então, isso daqui é a resposta do y. Meu y vale 36 sobre 5. Então, assim sendo, eu já tenho completo aqui os valores que estavam faltando aqui na minha questão, ok?
eu tenho aqui o valor do cateto, desse cateto aqui que vale 9, eu tenho o valor da minha projeção, que vale 27 sobre 5, eu tenho aqui o valor da minha projeção, que vale 48 sobre 5, a outra projeção, eu tenho aqui o valor da minha altura, que vale 36 sobre 5. Então, esses aqui são os valores que a questão queria que a gente determinasse. Questão 2. No triângulo ABC, a medida do ângulo A é 90 graus e a D é a altura relativa ao lado BC. Então, essa aqui é a figura, o triângulo ABC. Nós temos aqui o ângulo A, que vale 90 graus, ok? E aqui eu tenho a altura, que é o segmento AD. Ele é relativo ao meu segmento BC, ao meu lado BC. Então, ele corresponde à altura, ok? Então, se M é igual a BD, que é o segmento BD, e N é igual ao segmento DC, e L é igual a 25 vezes M vezes N, então L é igual a. Então, a questão quer saber o valor do L. Ele me deu aqui esse daqui que corresponde a uma das projeções. Esse daqui também é uma das projeções. Isso daqui é o que ele quer saber, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o BD. BD é uma projeção com falado. N é o DC, é outra projeção. E aqui eu vou descobrir, para ajudar no meu cálculo, o valor da hipotenusa. Se você olhar com atenção, olhando aqui com atenção, você tem aqui um dos catetos que vale 3. E aqui eu tenho outro cateto que vale 4. Então, esse daqui, o próximo valor que eu vou ter, que é da hipotenusa, vale 5. Afinal de contas, que são os ternos pitagóricos. Então, são bem famosos os ternos pitagóricos. Mas caso você tenha dúvida com relação aos ternos pitagóricos, eu vou fazer aqui o cálculo usando o teorema de Pitágoras, ok? Então, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho aqui a minha hipotenusa, que eu quero descobrir, no caso x ao quadrado, que vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25, porque a gente vai fazer isso daqui, esse passo, que é igual a raiz quadrada de 25, então meu x é igual a 5. Ou você faz esse cálculo aqui, ou então você memoriza que 3, 4 e 5 são os termos pitagóricos, ok? Já que eu já tenho aqui o valor da minha hipotenusa, eu tenho aqui o valor de um dos catetos, assim como eu tenho o valor desse outro cateto, fica fácil descobrir que a minha fórmula, a fórmula que eu irei utilizar, vai ser cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes projeção, certo? Eu tenho um dos catetos aqui que vai ser 4, ao quadrado, que é igual a minha hipotenusa, que é 5, e uma das minhas projeções que eu quero descobrir é M. Eu tenho que pegar esse valor aqui do 4 e relacionar com essa outra projeção aqui, tá bom? Eu não posso pegar esse cateto aqui e relacionar com essa projeção. Essa projeção aqui é a projeção desse cateto. Então, vamos colocar aqui um M. Aqui, 4 ao quadrado vai dar 16, que é igual a 5M. Então, fazendo isso daqui, olha como vai ficar. M é igual a 16 sobre 5. Então, esse daqui é um dos valores que eu preciso para calcular o valor do L. Agora, aplicando a mesma fórmula para achar a outra projeção. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que vai ser igual. Nesse caso aqui, a hipotenusa, que é 5. Então, vezes a projeção, que é N. Então, 3 ao quadrado vai dar 9, que é igual a 5N. Agora, isolando o N, vai ficar assim, 9 sobre 5. Então, agora eu tenho o valor do M e eu tenho o valor do N. E eu vou aplicar aqui para achar o valor do L, certo? Então, eu vou fazer esse cálculo numa outra tela. Então, o meu L vai ser igual a 25 vezes M vezes N, ok? Isso aqui é uma multiplicação. Então, L é igual a 25 vezes M. M, pessoal, é 16 sobre 5. E o N é 9 sobre 5. Então, vai ficar desse jeito aqui. 16 sobre 5 vezes 9 sobre 5. Nesse caso aqui, esses dois de baixo, esse 5, multiplicado com 5 vai dar 25. E como eu tenho aqui um 25 aqui em cima, eu vou logo cortar os dois. Na verdade, os 3, certo?
Então vai ficar assim, 16 vezes 9. 9 vezes 6 vai dar 54, vai 5. 9 vezes 1 vai dar 9, com mais 5 vai dar 14. Então meu L aqui vale 144. Então eu vou marcar aqui a letra correta, que no caso aqui a letra correta é a letra D de dado, 144. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre relações métricas. Aqui você aprendeu 5 fórmulas, sendo que se você utilizar as letras, você vai verificar que são 6 fórmulas, mas é porque tem uma fórmula aí que ela é 2 em 1, certo? Então essas fórmulas aqui são importantes para a gente utilizar. A mais importante delas, como eu falei para vocês, é o Teorema de Pitágoras. Mas as outras também, de vez em quando, ficam caindo nas provas de vestibular. Então é interessante que vocês memorizem essas fórmulas para que a gente possa aplicar. Então eu espero vocês na próxima aula para que a gente possa continuar com esse conteúdo. E até mais, pessoal.